Você sabe realmente utilizar a lei da atração a seu favor? Eu sou Aretusa Siqueira, sou terapeuta vibracional, facilitadora de ativação da energia divina e canalizadora de ferramentas vibracionais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lei da atração, que basicamente diz respeito à força magnética dos nossos pensamentos. Ou seja, a gente atrai tudo aquilo que a gente pensa. Mas não chega a ser tão simples assim como as pessoas determinam, que basta você pensar e sentir para que você possa manifestar e usar a lei da atração. A gente aprendeu que muitas vezes a gente precisa fingir até que aconteça. A fórmula, porém, para que a gente realmente consiga utilizar a lei da atração, ela é um pouco mais complexa do que isso. E ainda bem, porque imagina você se a gente manifestasse tudo aquilo que a gente pensasse e sentisse. Seria o caos, não é? Imagina a gente pensando em uma pessoa que a gente acabou de ligar e aí a pessoa não retorna a nossa ligação, então a gente começa a pensar que alguma coisa ruim aconteceu e aí automaticamente aquilo aconteceria, porque você pensou, né? Você imaginou e sentiu aquela sensação. Então a lei da atração, e para que a gente realmente consiga manifestar tudo aquilo que a gente deseja, ela demanda um pouco mais do que simplesmente você pensar e sentir. Ela demanda também que você consiga alcançar e manter uma determinada frequência, a determinada frequência daquilo que você deseja alcançar. Seja o dinheiro, seja a saúde, um relacionamento. Então, se o que você almeja alcançar é o dinheiro, é a riqueza, você precisa pensar, sentir, né, se comportar como se de fato assim você já o fosse e manter essa frequência do dinheiro o tempo suficiente até que aquilo se manifeste. Por isso é que algumas pessoas possuem mais facilidade do que outras para manifestar aquilo que elas desejam. Caso você não saiba, nós possuímos um campo eletromagnético em volta do nosso corpo. Esse campo eletromagnético ele é por energia e ele funciona como uma antena de rádio. Então ele capta todas as frequências que estão ao nosso redor, inclusive as dos pensamentos, e eles trazem para o nosso campo. Então aí ali com a nossa mente consciente a gente vai selecionando com que a gente vai se conectar naquele determinado momento. Por isso que é muito difícil se você realmente não tem a facilidade de se manter na frequência do dinheiro, por exemplo, você conseguir aquilo só pensando em um determinado tempo. Aí automaticamente você tá ali pensando, olha, eu sou rico, sou próspero, eu faço o exercício de visualização, alcancei a frequência do dinheiro, mas no instante seguinte eu já tô aborrecida com outras questões de casa, tô pensando na conta para pagar, em outras questões, e aí eu já saí daquela frequência que eu estava vibrando para materializar o dinheiro na minha vida, a riqueza, seja lá o que for. Então assim, quando você realmente deseja manifestar aquilo, você precisa se observar como você se comporta quando você não está manifestando, quando você não está pensando que você é rico, que você é próspero. Então você também precisa se policiar nesses outros momentos, nesse outro tempo em que você não está fazendo esse exercício de visualização. Então, quando eu falo que algumas pessoas de fato têm mais facilidade para manifestar a lei da atração do que outras, isso quer dizer que essa pessoa possui um programa favorável a essa manifestação. Ah, mas como assim, Aretusa? Esse campo eletromagnético que a gente tem, ele não possui só informações dessa nossa experiência, as nossas informações que a gente adquire ao longo da nossa vida, com as nossas experiências de vida. Então, desde o seu nascimento até a sua idade adulta, você vai registrando todas as suas experiências de vida. E isso vai se decodificando no seu campo como uma programação mesmo. Todas aquelas experiências, como os seus pais lidavam com o dinheiro, como foi a sua primeira experiência de emprego em relação a dinheiro, a ganhar grandes quantidades, como os seus pais, os seus antepassados lidavam com essa experiência. Tudo isso está registrado no seu campo eletromagnético. Então, pessoas com que
que vem já de uma família em que lidam com dinheiro com uma certa facilidade, obviamente vai ter muito mais facilidade de lidar com o dinheiro do que pessoas que tiveram uma situação muito mais escassa, muito mais difícil. E até porque essas informações de pais, elas estão ali no campo, né? Da pessoa, olha, se viu que o pai falava que dinheiro era difícil de ganhar, dinheiro não era para qualquer pessoa, e quem tinha dinheiro não era pessoas boas, honestas. Tudo isso ficou registrado no campo, no seu campo eletromagnético, formando ali o seu programa em relação a isso. E aí, por conta dessa programação que você tem, isso pode tornar mais difícil que você realmente consiga manter por um determinado momento aquela frequência, aquela vibração do dinheiro. Quanto para outras pessoas que já tiveram uma outra relação familiar, já abordando a questão do dinheiro, da riqueza, isso se torne um pouco mais fácil e favorável no seu campo, mas para aquela determinada situação. Além dessas programações que já estão armazenadas no nosso campo eletromagnético, que vem da nossa própria experiência nessa vida, nessa experiência, a gente também tem interferências daquilo, da nossa ancestralidade, por exemplo, ou de registros de outras experiências passadas. Então, de que forma essas informações elas estão interferindo no seu campo nessa experiência? E aí também você pode trazer registros de escassez, compromissos de escassez que estão ali te impedindo de manifestar a lei da atração. E aí por mais que você realmente se esforce, tente, pratique, você não consegue sustentar a frequência que você precisa para manifestar aquilo. E aí aquilo vai se tornando cada vez mais difícil, você vai se contaminando cada vez mais com aquela dificuldade e fala, não, isso não é para mim, isso é só para determinadas pessoas, e abandona o seu exercício de manifestação e de cocriação da sua realidade, né? Então é importante saber que para realmente você conseguir aplicar a lei da atração com eficiência, para que ela realmente traga os resultados que você deseja, você precisa trabalhar esse seu campo, trabalhar a sua frequência vibracional, elevar a sua frequência vibracional, para que a hora que você precise realmente se conectar com determinadas frequências que você deseja manifestar e materializar, você tenha frequência suficiente para aquilo, expansão de consciência suficiente para sustentar aquela frequência, o tempo necessário até que se materialize o que você deseja. Como que a gente faz esse tipo de trabalho? Como que a gente limpa o campo eletromagnético? A gente limpa com comportamentos de autoobservação, com uma busca de desenvolvimento pessoal, mas também a gente pode acelerar esses processos. Você pode trabalhar técnicas de desbloqueios para você promover os desbloqueios emocionais, as limpezas das crenças limitantes que estão te impedindo realmente de elevar a sua frequência, de tirar do seu caminho, né, de desobstruir o seu caminho para você alcançar aquilo que você deseja. Existem diversas técnicas. Eu, por exemplo, trabalho com ativação da energia divina, que é um processo onde você vai limpar o seu fluxo energético, você vai fazer uma reprogramação desse teu campo eletromagnético e torná-lo acessível a tudo aquilo que você realmente deseja. Então, te coloca em frequências vibracionais mais altas, onde você já passou por todas aquelas que você de fato gostaria de manifestar, dinheiro, relacionamento, a própria saúde, a cura de alguma enfermidade, porque o seu corpo é capaz também de se autocurar quando você entende que tudo é frequência, tudo é vibração, e o seu pensamento ele tem essa capacidade de manifestar e materializar, inclusive uma cura física. Então, assim, realmente para que você tenha resultados eficientes e, enfim, que você consiga realmente ter resultados em relação ao processo de manifestação, de materialização, de cocriação, baseado na lei da atração, é fundamental que você trabalhe o seu campo eletromagnético, que você eleve a sua frequência vibracional. E aí sim, você vai ter muito mais êxito em todas as suas tentativas de utilização da lei da atração, seja para a área que você desejar. E se você gostou desse conteúdo, eu peço que você curta,
compartilhe e se inscreva no canal para que a gente possa realmente ganhar maior alcance e trazer mais informações como essas aqui para vocês.